bom dia, Thanks God Everyday. Vamos começar aqui, bom dia, seja bem-vinda. Vamos começar Thanks God Everyday, obrigada a Deus todos os dias, obrigada por hoje, obrigada todos os dias, né? Vamos começar com a leitura da palavra. Nós estamos lendo essa semana Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, né? Então vamos lá juntos na palavra. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Essa palavra, se nós olhamos ela com cuidado, ela é bem forte, né? Na verdade, nós muitas vezes, eu e você, nós andamos como crianças, né? E por nós não nos posicionarmos e não buscar a verdade, não buscar o crescimento verdadeiro, nós corremos o risco de, andando como crianças, sermos enganados, né? Por pessoas, né? Nós vamos falar algumas questões que podem ser um pouco polêmicas, um pouco forte para você hoje. Mas nessa semana nós estamos falando sobre isso, sobre o amadurecimento na fé, amadurecimento em Deus, né? Até onde, né? Até chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo. Então nós não chegamos nessa terra à perfeição, mas nós vamos crescendo, nós vamos avançando de glória em glória para nós alcançarmos a estatura do homem perfeito. Nosso modelo é Cristo. É um modelo bastante exigente, né? É um modelo grande, né? Mas nós sim somos criados em imagem e semelhança dele. Então nós vamos avançando, nós vamos vencendo algumas questões próprias aqui dessa terra até alcançarmos, né, a estatura do homem perfeito. E nós vamos nessa luta, né? Mas nós vamos também vencendo de glória em glória. Nós falamos sobre o que nos atrapalha, né, de acessar as verdades de Deus. O que nos atrapalha? Bom dia, seja bem-vinda. O que nos atrapalha de acessar a glória de Deus? O que nos atrapalha de alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? E ontem, né, nós falamos, antes de ontem também, nós falamos, semana nós falando sobre o que nos atrapalha. Basicamente, né, é o nosso coração machucado, que nós às vezes não paramos para cuidar, para curar desse coração. Então, o nosso coração machucado é o nosso pecado e também a superficialidade. Essas questões, elas nos deixam longe da vontade de Deus. E aí nós corremos o risco de viver de forma ilusória, né? Nós podemos viver achando que nós estamos aproximando de Deus, mas com muita resistência. Eu contei essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu contei o tanto que eu resisti a Deus, né? Eu resisti muito a Deus, mesmo sendo uma pessoa cristã, mesmo dizendo que eu buscava a Deus, eu resisti à ação de Deus na minha vida. E esse ano foi um ano muito importante, foi um ano que eu aprendi a me soltar, né? Uma hashtag que eu usei muito foi o se joga, né? Esse se joga em Deus, se joga na confiança de Deus, né? Não é se joga assim em qualquer lugar, não. E por que eu usei tanto essa hashtag? Porque foi muito importante para mim o que aconteceu comigo esse ano, que eu percebi, eu enxerguei a verdade como ela era, e eu enxerguei que eu resistia à ação de Deus na minha vida. E por que eu fazia isso, né? Eu sou uma mulher muito forte, né? De personalidade forte, e aí sempre eu achava que eu sabia o melhor caminho. É muita petulância, né? Mas eu tenho que confessar diante de vocês, eu achava que eu sabia o que era melhor pra mim, eu achava que eu sabia o que eu queria pra mim, e eu determinava as coisas, e eu ia pra cima, eu ia buscar o que eu queria. Isso tem um lado positivo, mas só é positivo se estiver debaixo, né, da vontade de Deus. E muitas vezes, né, como diz o Salmo, eu andei no vale da sombra da morte, com relacionamentos errados, em lugares errados, fazendo escolhas erradas. Eu realmente andei pelo vale da sombra da morte. A nossa sorte é que mesmo fazendo escolhas erradas, mesmo andando no vale da sombra da morte, adivinha quem está lá? Adivinha quem o tempo todo espera por nós, busca por nós, né? É o nosso Deus. Então ele esperou por mim, ele cuidou de mim
para que eu voltasse, né? Então, a minha resistência me levou às escolhas erradas. Então, o que nós estamos falando muito aqui é que nessa semana, que Deus toque nosso coração para entender onde nós estamos resistindo a Ele. E ontem falamos muito forte sobre a questão do coração, né? As nossas mágoas, né? As nossas... Quando nós nos sentimos vítimas, quando nós deixamos a ira tomar conta, né? Eu lembrei ontem que a palavra fala, irai e não pequeis, né? Irá tá tudo certo, mas eu não posso dormir sobre essa ira para que não vire uma dor no meu coração. E eu posso dizer com certeza, tanto eu como você, nós já deixamos uma dor ficar alojada no nosso coração. Quer seja uma dor de uma traição, quer seja uma dor de uma decepção, uma dor de um roubo, enfim, tanta coisa que acontece na nossa vida. E acontecer tá tudo certo, irá também tá tudo certo, segundo a palavra. Mas o que eu faço a partir disso? O que eu faço a partir disso vai dizer se o meu coração ele está machucado, e se ele estiver machucado, o que vai acontecer é que eu vou resistir à ação de Deus. Bom dia quem está chegando aí, sejam bem-vindas. Quando eu resisto à ação de Deus, eu me afasto da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Isso é que é o maior prejuízo que nós podemos ter na nossa vida, né? E uma outra questão que eu coloquei também, que nós vamos falar um pouco mais hoje, é em relação ao nosso pecado. O pecado, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito amor, com muita cautela em relação ao pecado. Por que nós temos que ter esse cuidado? Porque o pecado, é lógico que o pecado existe, é lógico que o pecado desagrada a Deus, é lógico tudo isso. Só que nós, na maioria das vezes, nós viemos de educação religiosa muito, para não dizer errada, dizer equivocada, né? Eu lembro quando eu era criança, os meus pais, minha mãe principalmente, né, falavam assim, que Deus tinha uma caderneta, não sei se vocês já ouviram isso, né? Imagina uma criança ouvir isso, né? Que Deus tinha uma cadernetinha onde ela anotava as minhas faltas, né? E quando eu morresse, eu ia ser recebida no céu com a cadernetinha. Imagina o terror, o pavor. Então, se você, como eu, teve essa ideia pesada, né, em relação ao pecado, nós temos que rever isso. Então, primeiro que Deus fala que do nosso pecado Ele não guarda lembrança, mas também a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? Então nós temos que desvincular dessa ideia de julgamento antes da hora, né? Dessa ideia religiosa, né? Que nós ouvimos muito nos lugares que a gente vai sobre essa questão do pecado de uma forma, escolhem qual é o pecado. Por exemplo, tem muitas religiões que se você comete determinados pecados, você não pode, por exemplo, louvar a Deus, você não pode sentar na frente, enfim, um monte de coisa, um monte de restrição, mas outros pecados são permitidos, né? Então tem muita confusão nessa área. O que eu quero chamar você aqui para a gente poder conversar não é sobre isso, não é o que as pessoas pensam que é o seu pecado, mas realmente é você diante de Deus, porque é isso que é legal. Deus, Ele não está aqui para nos acusar, e é bom a gente lembrar quem é o acusador. Então, se você se sente acusado pelo seu pecado, é bom que essa palavra acusado te lembre quem é que acusa. Então, Deus não nos acusa. O que Ele fala é que do seu pecado Ele não guarda lembrança. Essa que é a palavra de Deus. Ele está querendo, na verdade, reconciliação. Mas se você se sente acusado, então você precisa conversar com Deus sobre isso. Eu já fiz isso também, né? Vai diante de Deus e coloca a sua fragilidade e deixa que Ele te convença. Então, a questão do pecado, ele não pode ser trabalhado com acusação. Todas as vezes que nós somos acusados, a gente responde resistindo. Então, a acusação traz resistência. Por isso que o inimigo de Deus gosta de acusar e sempre acusa. Porque quando você se sente acusado, você resiste, e você resistindo, você está resistindo à ação de Deus. Mas a questão do pecado tem que ser trabalhado em amor com Deus. Quando nós pecamos, que todos nós pecamos, né? E se eu falo que eu não peco, eu sou mentiroso. A palavra fala isso, né? Se você diz que não peca, você é mentiroso, né? Então, quando eu falo de pecado, eu falo do meu e do seu pecado. Nós somos pecadores. E nós pecamos todos os dias. Então, ir diante de Deus, não achando que Deus é o acusador. Deus não é o acusador, né? Deus é um Pai amoroso, porque Ele quer tirar de nós a morte que o pecado traz. Então, quando Ele fala pra gente não fazer algumas coisas, quando Ele não quer que a gente se envolva com algumas pessoas, se envolva em algumas situações, não é por acusação, é por amor, porque Ele sabe o que vai vir após isso. Então, eu me envolvo com uma pessoa errada, eu estou num lugar errado, eu estou com um comportamento errado, e isso vai trazer morte para mim. E Deus, que é um Pai amoroso, o que Ele quer não é me acusar de ter pecado, Ele quer justamente me tirar da morte.
Ele quer me livrar dessa morte. E a morte pode ser física mesmo, em algumas situações, mas pode ser a morte de muitas coisas. A morte de um casamento, a morte de um sonho, a morte de uma profissão, a morte de uma esperança, né? São tantas mortes, além da própria morte física. Então o que nós precisamos, então, diante de Deus agora, é pedir para Ele revelação. Ontem eu comentei rapidamente, né, que eu tive revelação de um comportamento meu que era pecado, que eu não tinha nem ideia. Eu achava que eu estava tão certa, mas quando eu vou diante de Deus, Deus me revelou. Então Ele revela. E essa revelação é muito interessante, ela não vem como peso de acusação, ela vem como um peso de amor. E é de dentro para fora. Então quando eu estou tratando essa questão do pecado, não com o peso que às vezes eu aprendi na religião, mas com o peso do amor de Deus, né? Então eu vou diante dele e eu posso sim falar com ele do meu pecado. Ele vem em amor corrigir isso junto comigo. Então é ele que me dá então a estratégia, a força para junto com ele corrigir essa situação de pecado, né? Então é totalmente diferente de me sentir acusada, né? É totalmente diferente, é leve. Então nós precisamos buscar em Deus revelação, porque muitas coisas nós nem temos ainda às vezes a consciência de que é pecado, né? Então, por exemplo, é uma questão muito polêmica, por exemplo, a questão da pornografia, né? Muitas pessoas fazem uso da pornografia por um bom motivo. E essa questão do bom motivo é que confunde a pessoa e ela pensa que ela não está em pecado. E fica usando, né, aquela questão da pornografia. Então, eu uso para poder, tipo, ter uma relação melhor com meu esposo ou com minha esposa. É por um bom motivo. E quando nós vamos diante de Deus, Ele não acusa, mas Ele revela, Ele descobre, né? Ele tira a coberta de cima e de uma forma muito amorosa Ele mostra que tem outras estratégias, que nós não precisamos usar as questões do mal para alcançar o bem. Falar mal dos outros, né? Às vezes a gente cria esse hábito, encontro com muitas pessoas que estão sempre falando de alguém, né? Às vezes a gente falar dos outros. Um dia Deus me deu revelação em relação a falar dos outros, que fez muito sentido para mim. Então, por exemplo, quando nós estamos, né, a famosa fofoca, né? Então vem alguém e conta uma história, né? Por exemplo, nossa, você ficou sabendo? Nossa, fulana traiu o marido, ou então o fulano tá com um amante, não sei aonde. E vem com aquela pitada, né, de coisa interessante, assim. Mas na verdade, por exemplo, se eu tô falando aqui de traição, de um casamento, né, tá lá o inimigo de Deus rindo e achando lindo e batendo palma, e eu tô batendo palma junto, né. Então Deus me deu essa revelação, que quando nós falamos de uma pessoa que está em pecado, porque normalmente a fofoca fala de alguém que está em pecado, né, eu estou comemorando junto com o inimigo de Deus. Foi muito pesado o dia que Deus falou isso comigo. Eu tinha algumas pessoas que sempre, quando eu encontrava com essas pessoas, a gente sempre estava nessa mesma vibe, né, de falar dos outros. E naquela época Deus me mostrou isso, que a fofoca nada mais é do que sentar junto com Satanás e bater palma e comemorar com ele as coisas que estão acontecendo. E isso me trouxe um peso de responsabilidade. Não me trouxe acusação, mas me trouxe um peso de responsabilidade. Então, quando eu estou perto de alguém que vai falar de alguém, que vai comemorar a desgraça de alguém, na hora eu lembro, assim, tem mais gente comemorando. Tem mais gente comemorando. Eu não posso comemorar junto porque é um jogo, né? Então, assim, essa revelação, ela vem com uma leveza junto com essa clareza, uma leveza e uma clareza. E aí eu não tenho acusação de estar em pecado, lembrando que todos nós pecamos, todos nós estamos em pecado. Então essa leveza vem com essa revelação. E aí dá vontade, né? Dá muita vontade, porque o amor de Deus nos constrange. Dá vontade de fazer diferente. Dá vontade de ficar livre desse comportamento. É diferente, é muito diferente, né? Então buscar de Deus essa revelação. O pecado, não com esse peso de acusação, mas o pecado com essa intimidade com Deus. E por falar de intimidade, é aí o terceiro ponto que nós estamos falando essa semana, né? O terceiro ponto que nos leva então a resistir à ação de Deus. E é interessante que essa questão da intimidade, hoje meditando sobre essa palavra, né, Deus me mostrou muito como que muitos de nós temos uma imagem errada de quem é Deus. E esse período agora, o período natalino, traz para nós uma dessas imagens erradas, né? Há muitas pessoas, muitos cristãos, né, ainda tratam Jesus como o menino Jesus. E Deus me trouxe muito forte isso no meu coração, me deu um constrangimento muito grande no meu coração. Quem é o menino Jesus, né? Jesus nasceu, sim, ele nasceu, ele esteve sim naquela manjedoura, ele esteve sim, bom dia Neuza, bom dia, ele esteve sim naquela situação de menino, mas deixa eu te falar, Jesus não é menino.
E se essa imagem está dentro de mim, na minha cabeça, estou falando de imagem, não, estou falando de imagem formada na cabeça. Porque o nosso relacionamento tem a ver com a imagem que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso córtex. Então quando eu penso em Jesus, se eu penso em Jesus, menino, isso determina o meu relacionamento. Como é que é o relacionamento que você tem com um menino? Pensa bem sobre isso. Nós temos que ter coragem, gente, de questionar as coisas que estão feitas como verdades na nossa vida. Às vezes nós amamos mais determinada religião do que a Deus. Nós amamos mais determinada doutrina do que a Deus. Isso está errado. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós aprendemos em alguma religião, em alguma doutrina, com algum líder religioso, que seja dentro da nossa casa, nós aprendemos alguma doutrina que não está correta, que o seu coração, você pode pedir revelação, se o seu coração se fechar para isso, você tem que ter coragem de amar mais a Deus do que a doutrina, mais a Deus do que a religião que a gente frequenta. Isso é muito sério, é muito perigoso, porque na verdade, quando eu tenho relação, eu tô aqui na casa da minha filha, vocês sabem, quem me acompanha sabe disso, cuidando da minha filha, volto hoje para casa, né, e cuidando do meu neto. O meu neto é um menino, né? Então quando qual o relacionamento que eu tenho com o menino, meu neto? Eu sou forte, ele é frágil. Eu sou livre, ele não. Ele não pode fazer o que ele quer, eu posso. Eu tenho o poder de ir e vir, fazer, pensar, dormir o que eu quero, eu tenho poder. Ele não tem esse poder, ele é um menino. Então qual o relacionamento que eu posso ter com um Deus que é um menino? Deus não é um menino. Deus, ele já morreu, ele já ressuscitou. Há mais de 2 anos ele voltou para a glória, ele está vindo nos buscar, isso é muito poderoso. Outras pessoas têm a imagem de Jesus crucificado. É verdade que ele foi crucificado, é verdade, mas ele não está lá há muito tempo. Se eu olho para Jesus, a minha imagem que está aqui dentro da minha cabeça, é um Jesus morto numa cruz. Qual é a força que tem essa intimidade? O que esse Deus vai fazer por mim se ele está numa cruz? Ele não está na cruz. E eu tenho que tirar essa imagem da minha cabeça, porque senão meu relacionamento vai ser baseado nessa imagem. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então Jesus, ele foi para a cruz, foi. E você já parou para pensar que ninguém matou Jesus? É impossível alguém matar a Deus, gente. É impossível. Se ele não quisesse, só com um olhar todos os anjos desceriam do céu e arrancariam ele da cruz. Então ninguém matou Jesus. Aquilo foi uma estratégia. Uma estratégia por quê? Porque Jesus não tinha legalidade para ir no inferno. Porque no inferno só desce quem tem pecado. Jesus não teve pecado. Foi uma estratégia. Jesus, ele se deixou ser pregado na cruz. Porque pregado na cruz cumpria a profecia: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Essa era uma lei da época. Quem era suspenso na cruz, ele era maldito. Sendo maldito, ele estava como um pecador e ele desceria ao inferno. E foi isso que ele fez. Crucificado, morto na cruz, ele desce ao inferno. Uma estratégia para saquear o inferno. Uma estratégia para vencer Satanás na casa dele, no inferno. E Jesus desce no inferno porque esteve na cruz. E ele sobe vitorioso, e ele não está na cruz mais. Mas se a imagem que está na minha cabeça é um Jesus crucificado, isso enfraquece o meu relacionamento com ele. Então uma sugestão para mim, para você: busca hoje no Google, tira um tempinho para sentir, para conhecer mais, para passear nas escrituras e saber mais quem é Jesus. Coloca assim: quem é Jesus, versículos, no Google, e vai aparecer o tanto de versículo, tanto no Antigo e no Novo Testamento. André, mas Jesus não estava no Novo Testamento? Todo o Novo Testamento fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Inclusive essa frase que eu coloquei, esse versículo, está no Antigo Testamento: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Tudo falava da vinda. Ele veio e ele já voltou para o céu. E ele vai voltar para nos buscar. Então, quem é Jesus para você? O relacionamento que você tem com Deus tem a ver com as imagens que você tem na sua cabeça. Então, se o relacionamento ele é baseado em imagens, se a imagem é ruim, o relacionamento é fraco. E aí nós passamos uma vida inteira resistindo. Por que nós resistimos ao amor de Deus? Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado numa imagem fraca. Então de Jesus eu citei duas imagens muito comuns, que é de Jesus menino e Jesus crucificado. E Deus? Quem é Deus para você? Deus Pai?
É aquele homem bravo, nervoso, né? Na cabana tem até uma que o Mackenzie encontra com Deus, né? Ele fala, mas você não é aquele homem mais velho, barbudo? Aí ele fala, mas você está falando do Papai Noel, você não está falando de mim. Então nós temos essas imagens erradas, né? Então quem é Deus Pai para você? E quem é o Espírito Santo? Nós temos um Deus uno, triuno, né? Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas, que é uma só, traz para nós um relacionamento diferente. Mas se o nosso relacionamento é baseado em imagem errada, nosso relacionamento é fragilizado. E aí nós não temos, então, o que nós mais precisamos, que é intimidade com Deus. Tudo que nós precisamos é intimidade com Deus, porque na intimidade Deus nos revela, Deus nos cura e Deus nos faz aproximar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vamos pensar sobre isso. Thanks God Everyday fica por aqui, conversa pesada hoje, né? Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser, falando mais sobre tudo isso.